Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Se quiserem sentar, fica à vontade. Amém. Glória. Deixa eu só botar o meu microfone aqui, senão a transmissão fica ruim. Oh, glória a Deus. Ou não? Já falei isso aqui? Não. Já falei? Não. Porque depois eu assisto para ver se eu consigo de alguma forma melhorar a mensagem que eu tentei passar. E ela é live, tá ao vivo. E atinge gente que vocês não fazem nem ideia. Depois eu recebo só as mensagens, gente de outro estado, outra cidade. Então chega longe isso daí. Depois eu subo lá no meu, tem um canal no YouTube e fica arquivado lá. Vocês estão bem, irmãos? Só no azeite? Vocês sabem que toda vez que eu chego aqui, Pastor Robson, eu sinto a presença do Espírito Santo. Amém. É um lugar, tem lugares que a gente vai que a gente, quando passa do portão, a gente sente. E aí tem um monte de cara chato na internet lá, que depois vai falar assim, não, mas o Espírito Santo tem a ver com o lugar. Tem sim, irmão. Tem sim. Porque quando a gente tem um coração sincero diante de Deus para fazer algo que Deus mandou a gente fazer, ele se manifesta. Não tem jeito, né? Então, glória a Deus por isso. Eu estou com uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com vocês, irmãos, que o texto base é Efésios, capítulo 2, versículo 10. E o tema da mensagem é: você não nasceu para ser escravo. Tomara que fale com você. O texto diz assim, Efésios 2:10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu queria fazer uma pausa aqui. Tem algo sobre as igrejas de modo geral, e infelizmente na maioria das igrejas, que me incomoda bastante, Pastor Robson, que é tratar a graça de Jesus como algo banal. Nós temos visto igrejas grandes, inclusive, essas igrejas de franquia principalmente, aonde a igreja, numa estratégia humana para atrair pessoas e manter cadeiras cheias, está flexibilizando aquilo que a Bíblia diz. Pior do que isso, está pregando só uma parte do Evangelho. Alguém aqui duvida que Deus é amor? Ninguém. Mas a Bíblia diz que Ele é cheio de misericórdia, mas Ele também é justo juiz. E aí tem igreja dizendo que Deus é cheio de misericórdia e é amor, e está esquecendo de dizer que Ele é justo juiz. E aí fica uma discussão, porque como a gente é salvo pela graça, e a gente é salvo pela graça mediante a fé, e a fé não vem por obras, fica uma discussão se a graça, você uma vez tendo acesso à graça, se você perde ou não. E aí o contexto dessas pregações que flexibilizam o que está escrito é: venha para Jesus como você está. E nisso eu concordo. Mas elas esquecem de dizer que se você permitir ser morada do Espírito Santo, você não permanece como você chegou. Amém? Amém. E aí, como elas não exortam no sentido de que a pessoa, uma vez que teve encontro com Jesus, ela obrigatoriamente tem uma mudança de vida natural, dá a impressão que a pessoa pode chegar torta e permanecer torta. E não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que nós temos que ter a nossa mente transformada. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, se eu digo que eu tive um encontro com Jesus, mas eu, ao invés de manifestar as boas obras, que foi o projeto de Deus para nós, que é o que eu acabei de ler, eu continuo manifestando as obras do diabo, tem algo errado. Sim ou sim? Porque se eu tive encontro com Jesus e eu não sou mais aquela velha criatura, eu nasci de novo, eu preciso necessariamente
porque sou feito por Deus, sou criado por Deus, manifestar boas obras. Vocês concordam comigo ou não? Amém. E as igrejas, na ideia de manter cadeiras cheias, pouco têm exortado as pessoas à mudança. E ninguém está dizendo que você vai chegar lá na igreja como Zé Pequeno, quem lembra do Zé Pequeno do filme? E vai virar no outro dia o anjinho Gabriel. Não é assim que funciona. Existe uma caminhada aonde a gente vai cada vez mais ficando parecido com Jesus. Lembrando que esse é o plano de Deus. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que Deus quer para nós. Todo o resto de bênçãos, todo o resto de favor de Deus, isso é mimo de Deus. Mas o projeto de Deus para a gente é que a gente seja parecido com o seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, a gente precisa entender que a gente não nasceu para ser escravo. Deus nos criou para a glória dele. E a gente, pela nossa natureza caída, porque somos descendentes de Adão, que desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e implodiu a ideia do mundo perfeito que Deus tinha. Deus tinha uma ideia de mundo perfeito. Não ia ter dor, não ia ter sofrimento, não ia ter fome, ia ter fartura de tudo. Deus estava sempre ali na viração do dia conversando com o homem. Era ou não era? Esse era o objetivo. E aí o homem desobedeceu, e aí nós estamos nesse mundo caído aqui. Então, quando a gente tem acesso à graça mediante a fé em Jesus, a gente precisa necessariamente manifestar as boas obras. É exatamente disso que esse texto está falando. Então, se a gente está num lugar hoje, onde nós não estamos satisfeitos, nós precisamos entender que isso não é propósito final de Deus para nós. Faz parte de um processo. Então, o processo de alguém que está numa casa de recuperação é alguém que estava imerso em vícios lá fora, foi incomodado pelo Espírito Santo, com toda certeza, para vir para uma casa de recuperação. É alguém buscando regeneração, mas com toda certeza não é um lugar que você gostaria de estar. Sim ou sim? Não é. Então, talvez você esteja aqui, irmãos, porque você perdeu a confiança da sua família, porque você perdeu a sua liberdade, e infelizmente alguns de vocês perderam a sua própria identidade. E qual é a identidade de um filho de Deus? É alguém que manifesta as suas boas obras. Somos feitura de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então nós, mesmo estando dentro de uma casa de recuperação, quando Deus nos olha, Ele não nos olha como alguém que é fruto de vício. Ele não nos olha como alguém que é fruto de desprezo. Não. Ele nos olha como alguém que é obra dele. Você está entendendo isso, irmão? É exatamente disso que eu queria falar com vocês hoje. Qual é o problema do pecado? Eu já falei aqui outra vez, depois o pastor Robson briga comigo. Deus não está preocupado com o seu pecado, irmão. Ele tem noção de todos os pecados que nós vamos cometer. Ninguém consegue pegar Deus de surpresa. Ele sabe de tudo. Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações. Então Ele não está preocupado com o nosso pecado. Ele sabe que a gente é pecador. A preocupação que Ele tem é com a consequência do nosso pecado. Porque se eu peco, me arrependo, vou diante de Deus, eu encontro o quê? Misericórdia, perdão. Porém, as consequências do pecado nessa vida terrena aqui, elas não podem ser apagadas. Então vocês, quando caíram em vícios e buscaram Jesus, se arrependeram, vieram para uma clínica de recuperação, vocês não vão mais para o inferno. É o que a Bíblia diz. Todo aquele que traz a luz confessa encontra misericórdia. E ele consegue mudar o seu destino através do sangue derramado naquela cruz. Fomos remidos dos nossos pecados. Só que os efeitos dos pecados cometidos na família, em quem estava próximo, essa cicatriz pode ser apagada? Não. Então o problema do pecado não é o pecado em si, mas é a consequência que ele traz.
Então, nós precisamos entender que o pecado sempre termina em escravidão. E tem consequências que a gente não pode apagar. Em João, capítulo 8, versículo 34, diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então o pecador não serve a Deus. E qual é o grande problema? O pecado é atraente. Porque nós somos acostumados pelo mundo, pastor Ross, a achar que liberdade é fazer o que a gente quer. Quando na realidade liberdade é a gente ter o domínio de não fazer porque a gente não quer fazer. Então liberdade não é eu fazer o que eu quero. Liberdade é eu ter liberdade para não fazer o que eu quero. Você está me entendendo? Vocês estão dormindo? Liberdade não é eu fazer o que eu quero. Liberdade é eu não fazer o que eu quero. Porque o que eu quero não presta. Eu tenho que fazer o que o Pai quer que eu faça. Essa é a verdadeira liberdade. Porque caso contrário, o pecado que promete liberdade vai entregar o que para nós, irmãos? Cadeias. Nós estaremos presos a correntes. E nós não conseguiremos dizer não para as nossas próprias vontades. É isso que o pecado faz. E à medida que eu acho que o pecado é natural, porque estão pregando que a graça é de graça e está tudo bem, é continuar do jeito que eu cheguei, eu vou cada vez mais esfriando a minha fé. E aí eu entro em um lugar que a Bíblia diz que não tem volta, que é o lugar de apostasia, que é a pessoa que conhece a verdade, sabe da verdade, reconhece que Jesus morreu por ele, mas vai flexibilizando a sua má conduta, até que chega um ponto que a consciência nem pesa mais. E aí esse caminho, a Bíblia diz que não tem volta, que é o esfriamento total da fé. Por isso que todas as vezes eu tenho a oportunidade de pregar, eu sempre falo sobre a necessidade que todos nós temos de estar o tempo todo em contato com as coisas de Deus. E aí é uma prática minha que eu quero trazer para vocês. Todo o tempo livre que eu tenho, eu estou envolvido com a obra de Deus. Por quê? Porque eu me conheço. Se eu ficar um dia, pastor Rob, sem estudar a Bíblia, a minha cabeça já vai para um lado que eu não gostaria. Então eu preciso estar imerso na palavra de Deus, eu preciso estar participando de cultos, eu preciso estar com irmãos com a Bíblia em cima da mesa, trocando ideias sobre o texto, entendendo o entendimento, pesquisando, escutando pregação, indo em conferências, seminários. Eu gasto meu tempo com isso. Por quê? Quanto mais próximo daquilo que você está empenhando seu tempo, é como você vai parecer. Se eu estou gastando tempo com o Evangelho, eu vou parecer com Jesus. Quanto mais eu gasto tempo com o Evangelho, mais eu vou parecer com Jesus. E o pecado, irmãos, ele é um caminho que não tem nada de bom para nós. O texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Vida eterna por quem? Por Cristo, nosso Senhor. Porque se não fosse a entrega de Jesus na cruz, para onde nós iríamos? Não tinha reconciliação com Deus. E aí quando eu prego Deus só da graça, e eu não prego Deus justo juiz, eu esqueço que Deus deu o seu Filho para morrer por mim, para cumprir a sua própria justiça. E aí como que eu posso tratar a graça de Jesus como algo menor? A ponto de que eu digo que eu tive um encontro com Ele, mas eu não tenho mudança de vida. Então a discussão não é eu mudar para ter acesso à graça. Não, para ter acesso à graça é só preciso crer em Jesus. Mas como eu posso dizer que eu creio em algo que eu não busco me parecer com isso? Vocês estão entendendo isso? E aí é o conflito da igreja moderna. Porque fica pregando graça como se fosse uma permissão para continuar em pecado.
E não é isso, não é esse o plano de Deus para nós. Ele não nos libertou da condenação eterna para que a gente continuasse no lamaçal do pecado, não. É isso que eu queria que vocês entendessem essa noite. A morte que o texto diz, o salário do pecado é a morte, não é só a morte física que vai nos impedir a ressurreição. Não. É a morte da nossa paz, é a morte da nossa alegria, é a morte da nossa esperança. Porque quem não está em Cristo, irmãos, mediante a todos os desafios desse mundo aqui, está o tempo todo ou no passado, aonde entra quadro de depressão, ou está o tempo todo no futuro, aonde entra o quadro de ansiedade. Para você viver o presente, você precisa necessariamente estar em Jesus. Porque aí você não tem nada no passado que te agrade mais, e você não está preocupado com o futuro, porque você sabe que o seu futuro está nas mãos de quem te criou. E isso é libertador. Se a gente entrar nesse lugar do que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que é a paz que excede todo entendimento, que tomará os vossos corações em Cristo Jesus. Isso é libertador. E eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai trazer o mal que já é dele. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei a quem eu obedeço. E eu deixo te contar uma coisa. Filho obediente tem todas as benesses do pai. Tem todos os benefícios do pai. Filho desobediente não. Você está entendendo isso, irmão? A relação de Deus conosco é uma relação de pai e filho. Quem é pai aqui? Se seu filho for obediente a você, e aí você leva ele no centro da cidade, ele te pede lá um presentinho e você não dá. Mas se ele tiver sido desobediente a semana inteira, respondão, reclamão, murmurento, e ele pedir um brinquedinho lá no centro da cidade, você vai dar? Claro que não. A relação com Deus é exatamente igual. E aí Jesus veio como um presente de Deus para nós, para desfazer o que o diabo fez. Então o plano do diabo é o quê? Que a gente viva em pecado. Em 1 João 3,8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E por quê? Porque ele pagou a conta. Então não tem essa história, irmão, que eu chego para Jesus do jeito que eu estou e eu permaneço como eu cheguei. Não. Se você realmente veio ter uma relação genuína com Jesus, você entendeu o que foi esse sacrifício na cruz do Calvário, você necessariamente tem que refletir as boas obras. Senão tem algo de errado. Se você é filho de alguém, você parece com seu pai, sim ou sim. Olha lá como é que eu vou ficar com 75 anos. Ó. Não tem jeito. Sou filho dele. Então, se você é filho de Deus, de fato, você teve um encontro com Jesus, entregou a sua vida para Ele, nasceu de novo, você vai parecer com quem? E vai manifestar o quê? O que ele manifestava. Existe um ditado popular que diz que o fruto não cai longe da árvore. É por causa disso. Tem a ver com isso. Similaridade com o seu pai. Em João 10,10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então não tenha dúvida que toda essa experiência de vocês com droga foi obra do inferno, irmãos. Não era o projeto de Deus. Deus te criou para manifestar a sua glória, como a gente leu no texto. E aí Jesus veio para quê? Para você permanecer no caminho errado. E aí nós estamos numa discussão em muitos púlpitos de igrejas por aí. Se graça se perde ou não, a questão não é essa. A questão é se de fato eu tive acesso a ela.
Porque se eu tive acesso a ela, eu tive acesso mediante a fé. E mediante a fé em quem? Em Jesus. E se eu creio em Jesus, eu me pareço com Ele. E aí eu vou manifestar boas obras. Então não tem como alguém que é salvo, irmão, permanecer manifestando as obras do diabo. Não tem. A verdade é que se essa pessoa continua no caminho errado, ela não teve um encontro com Jesus. Porque quem tem encontro com Jesus, quem já teve encontro com Jesus aqui? Não permanece mais do mesmo jeito. Não tem como. Por isso que quando a glória desce aqui, irmão, a gente não consegue nem ficar em pé. E Ele está aqui hoje. É transformador, é arrebatador, é do 0 para o 100, é da água para o vinho. Por isso que as pessoas que conhecem a gente há muito tempo, encontram com a gente e não reconhecem mais. Não reconhecem as suas reações. Você vai sair daqui em nome de Jesus e sua família não vai te reconhecer. Por quê? Porque você agora está bonzinho? Não, porque o Espírito Santo habita em você. E aí Deus, irmãos, Ele não tem um projeto só para tirar vocês do vício. Ele quer te dar um propósito. E eu não sei se você descobriu o propósito da sua vida, mas é um divisor de águas. É um divisor de águas importante. Eu tenho 43 anos. Eu consegui realizar muita coisa na minha vida. Muito mais do que um dia eu sonhei. Profissionalmente, constituir família. Mas eu não posso dizer para vocês o que tem sido esses últimos 3 anos. Depois de que eu tive uma experiência com o Espírito Santo na minha casa, que eu já comentei aqui com vocês, e eu me posicionei em obediência. Eu tenho vivido os meus melhores dias. E não pela ausência de problemas, ao contrário. Os problemas aumentaram, viu, pastor Robson? Quando você se posiciona para fazer o que Deus mandou, irmão, o inferno se levanta. Eu queria te animar. Será que anima isso, pastor Robson? Deixa eu te contar, se você quer obedecer a Jesus, se prepara. E não é retaliação, viu, irmão? Tem gente pregando isso errado. O diabo não pode retalhar quem está fazendo algo amando de Deus. Mas o confronto é inevitável. Porque a gente que está debaixo de uma ordem de Deus e obedecendo, a gente carrega a presença dele. E aí quando você entra em meio às trevas, o confronto é inevitável. Então precisa estar preparado para isso. Porque o inferno se levanta e vem com força. Mas graças a Deus que o que habita em nós é muito maior do que qualquer coisa que pode estar fora. Efésios, capítulo 2, versículo 10, deixa claro para nós que eram boas obras preparadas. Vocês lembram do texto que eu li? Então existe um pai restaurado que você pode ser para os seus filhos. Talvez você tenha perdido essa oportunidade em função dos vícios. Mas esse pode ser um bom propósito para a sua vida. Ou você pode ser um testemunho vivo de alguém que estava sem esperanças nenhuma, mas que o Espírito Santo, e através da palavra de Deus, vocês foram ministrados e mudou por completo a história de vocês. E aí talvez vocês sejam alguém para ajudar a converter outras pessoas dentro da família. Eu tenho muitos da minha família próxima que ainda não é convertido. E a gente fica sempre num objetivo de pregar para essas pessoas. E precisa mesmo, a Bíblia manda. Mas o que mais faz diferença, irmãos, é o nosso comportamento. Porque as pessoas nos conhecem de antes. E agora, a partir do Evangelho de Cristo, a partir desse encontro com Jesus, elas veem uma outra pessoa numa configuração que não é a de fábrica. É como se você fosse um carro 1.0 e agora você está com um motorzão 2.0, ar-condicionado, teto solar. Ninguém reconhece mais. Fala, que transformação que você teve. E aí Deus quer usar essa dor momentânea que vocês estão passando, que eu sei que não é confortável estar num ambiente com um monte de gente desconhecida.
Mesmo sendo o pastor Robson o líder da casa. É difícil, é ou não é? Tem dia que você não quer nem dividir seu quarto com ninguém. Mas você precisa pegar esse momento, irmãos, e transformar isso em um propósito. E aí nós precisamos nessa noite, e essa é a minha proposta para nós hoje, nessa breve palavra aqui, escolher quem vai usar a nossa vida. Porque essa escolha é nossa. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para as boas obras. Mas se nós escolhermos não sermos submissos a Deus e darmos vazão aos desejos, aos nossos anseios pessoais e desviar esse caminho, deixa eu contar para você, vai dar ruim. Se tem uma coisa que Deus é educado, irmão. Por isso que a palavra dele diz, desde que estou à porta e bato. Ele não arromba não. Nós que temos que abrir. E aí talvez nessa noite a gente precise escolher quem vai usar a nossa vida. Será que a gente está preparado para isso? Irmão, vocês estão muito quietos hoje. O que aconteceu? Você deu bronca neles, pastor? Eu falei para eles não trabalhar muito. Meu Deus, mas eu não sei pregar assim, sem interação não. Brincadeira. Quem que vai escolher por Jesus, irmão? Alguém? Ele vai poder usar a sua vida? Você vai pegar esse momento difícil e transformar em propósito. Você vai esmurrar a própria carne, como diz o apóstolo Paulo, para fugir do pecado. Você está disposto, a hora que sair daqui, mudar as suas mesas? Deixa eu contar uma coisa para você, irmão. Se você sair daqui e for para os mesmos lugares de antes, você vai cair. E não é revelação não, é estatístico. É preciso deixar o passado para trás. Eu fujo do pecado o tempo todo, de forma intencional. E eu vou te contar outra coisa que pode te assustar e é uma verdade. Você vai sair daqui liberto dos vícios. E o diabo vai tentar te pegar de outra forma. Você, comportado aí, nunca teve problema com mulher. Aí você se libertou do vício em droga. Você vai começar a achar a mulher atraente para a rua que não é a sua. O diabo, ele é ardiloso. E ele está ao derredor, irmão. Só esperando uma oportunidade. A quem ele possa tragar. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas ao nosso redor tem anjos. E ao redor dos anjos tem os demônios. E aí quando a gente se enfia no pecado e dá legalidade, o que os anjos fazem? Se afastam e deixam o diabo tocar. Então tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou filho de Deus, o diabo não toca. Depende, irmão. Você é filho de Deus numa relação de obediência? E não é fácil obedecer, não é? Não. Por isso que a Bíblia trata a nossa obediência como sacrifício vivo. Nós, posicionados para não desagradar a Deus, somos um sacrifício vivo. E o céu se alegra. Porque Ele sabe da nossa fraqueza. E Ele sabe quanto a gente está lutando para não cair nesse lugar. É intencional. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Quer que eu traduza? Se você for servo das suas vontades, da sua carne, do seu estômago, fazer tudo aquilo que está no seu ventre, sem pensar nas consequências, você está sendo servo de quem, irmão? Quem que é o pai da desobediência? Hã? É ruim falar, né? Mas ele é o pai da desobediência. Agora, se ao contrário, você esmurrar a sua carne, porque você não quer desagradar a Deus,
Você quer andar em obediência, porque você quer que ele se agrade de você. Além de você colher os benefícios dessas bênçãos que virão, você ainda será servo dele, e não do diabo. Então não existe meio termo. Ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou servindo coisa ruim. É pesado isso. E tem muita gente que brinca com isso. Ah, mas é só um videozinho pornográfico, pastor Robson. Mas sabe o que é? Eu só falei mal do irmão nas costas dele. Irmão, cuida. Cuida. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque o diabo está furioso. O diabo não quer ver ninguém bem, não. O que ele veio para fazer, segundo o texto de João 10:10? Matar, roubar e destruir. É tudo que ele quer. Então eu, num posicionamento intencional, me afasto dos meus vícios. Não tenho mais nenhum problema com droga, com álcool, com nada. E aí o diabo me oferece a mulher que não é minha. Vocês estão entendendo como é que o diabo faz? Você sabe o que eu faço em relação à mulher? Eu faço. Eu não fico num ambiente sozinho com uma mulher. Em nenhuma hipótese. Eu chamei o elevador parou, tem uma mulher lá dentro, eu não entro. Por quê? Não quero dar espaço para o diabo. Não preciso me testar. Não existe. Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. Não existe se testar. Vai dar ruim. Não tem chance de dar certo. Você pode estar 10 anos longe do vício. Se você for com aquele seu amigo das antigas, você vai cair. Fuja. Ah, mas o cristão, tem gente que fala isso. O cristão não pode sair do mundo, porque o cristão tem que mudar o mundo. Ei, muda você primeiro. Porque senão você vai cair, irmão. Fuja de situações. Eu comecei a me perceber, pastor Robson, para minha vergonha, conivente com fofoca. Porque o fulano vinha falar do ciclano e eu ouvia. Quando o Espírito Santo me revelou isso, e eu não fazia comentário nenhum, mas eu ouvia. Quando o Espírito Santo me incomodou em relação a isso, e foi ele que me incomodou, sabe o que eu comecei a fazer? Quando o João vinha falar de Francisco, eu ia lá e chamava Francisco para participar da conversa. É isso. Se alguém vier falar de alguém para você não está perto, não converse sobre essa pessoa. E é assim que o inimigo age. Se sai de um lado, ele vem pelo outro. Em Deuteronômio 30:19, capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Eu já falei aqui várias vezes, quero repetir. Tudo aquilo que nós vencermos em Jesus, a nossa descendência não será cativa. Deixa eu explicar melhor isso. Se você tem vício em cocaína e você sair dele, seu filho não será viciado. Existe uma lei espiritual nisso. Agora, se você permanecer no vício de cocaína, pode esperar que seu filho também será viciado. Você está entendendo isso? A Bíblia é recheada de exemplos nesse sentido. Reis promíscuos que deram vazão a filhos igualmente promíscuos. Então, se você não tem força para vencer os seus pecados por você mesmo, pense nos seus filhos. Se você acha normal acender uma pedra de crack numa lata de cerveja, visualize essa cena, o seu filho fazendo isso. Porque é essa sentença que você está deixando sobre a sua casa. Eu sei que é pesado, mas é a Bíblia que diz isso. Esse texto deixa claro isso. Nós temos que cuidarmos. E aí eu queria encerrar
para a gente entrar num momento de reflexão, irmãos. A partir do texto de Romanos, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. O que é iniquidade? É pecar, saber que é pecado. É permanecer em pecado. Alguém iníquo sabe que está fazendo errado e permanece fazendo errado. Isso é iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deixa eu contar para você. Deus não quer resgatar você do lamaçal de onde você se colocou, porque você é a última bolacha do pacote. Não. Ele quer te resgatar para que você seja testemunho e seja instrumento para resgatar outros. Esse é o propósito de Deus. Ele age no indivíduo para afetar o coletivo. Sempre é assim. Por isso que quando Salomão fez aquele holocausto dos 1000 animais, e Deus apareceu para ele em sonho e falou assim: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. E ele pediu sabedoria, ao invés de pedir vitória sobre os seus inimigos. Vocês conhecem o texto. Deus deu para ele a sabedoria que ele pediu e deu para ele a vitória sobre os inimigos. E ainda falou para ele: não é só isso. Como você está me pedindo coisas para o coletivo e não para si próprio, porque ele queria sabedoria para conduzir o povo, eu vou te dar muito mais que isso. Você será o maior lembrado entre todos, pelo tamanho da sabedoria que eu vou te dar. Então, quando a gente se coloca num lugar de esmurrar a própria carne, renunciar às suas vontades, em amor a Deus, Ele enxerga isso, irmão, e derrama muito mais sobre a sua vida. Eu tenho experiência com o Espírito Santo que eu nunca imaginei ter. E é assim: quanto mais você obedece, mais Deus pede. Se você obedecer em relação à droga, Deus vai pedir a bebida. Se você obedecer em relação à bebida, Ele vai pedir em relação à mentira. Se você obedecer em relação à mentira, Ele vai te pedir em relação ao seu casamento. Se você responder em relação ao seu casamento, Ele vai te pedir em relação aos seus filhos. E quanto mais você obedece, mais unção Ele derrama. Você está entendendo isso? Você já orou para alguém e a pessoa foi curada? Você já esteve num ambiente coletivo onde Deus dá uma palavra específica para alguém? Ah, irmãos, entrar nesse lugar é delicioso. Pastor Robson tem esse tipo de experiência. É ou não é bom, Pastor Robson? Não dá para sair desse lugar, irmão. Quando a gente acessa esse lugar, a gente não sabe viver fora dele mais. É gostoso demais. Hoje eu estava pregando à tarde numa outra casa de recuperação. E no final da reunião, no momento de oração, Deus deu uma palavra específica para 4 pessoas diferentes. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu tenho procurado viver em obediência cada vez maior. Mesmo que isso custe tantas outras coisas que tem custado. É verdade. Hoje, ou nós continuamos sendo instrumentos do pecado, ou hoje nós nos rendemos e viramos instrumento da glória de Deus. É hoje a escolha, irmão. Então, não pense que Jesus te trouxe aqui só para te tirar do seu vício, organizar a sua vida, para depois você voltar a viver meia boca, para dizer agora eu sou sóbrio. Não. O projeto de Deus é muito maior que isso. O projeto de Deus é quebrar correntes na sua vida, e ninguém está falando amém, ninguém está recebendo. Vou repetir. O projeto de Deus é quebrar correntes na sua vida. Amém. É restaurar a sua identidade. Amém. É destruir as obras do diabo. Amém. É fazer de você instrumento de justiça. Amém. É o que o texto diz, irmão. E aí ele pega a sua história e usa para libertar tantas outras pessoas. É por isso, irmãos, que a partir da cura do meu filho no hospital, eu me tornei alguém que pode dar palavras de ânimo para outros pais que estão com filhos internados. Se eu mostrar o WhatsApp ali, a quantidade de mensagem que eu recebo. Os pais desesperados, que o filho está morrendo na UTI, atrás de uma palavra de esperança.
E eu posso dizer, se Ele curou meu filho, Ele vai curar o seu também. Se Ele curou meu filho, Ele pode também curar o seu filho. Porque talvez tenha sido um dos casos mais difíceis do hospital na história. Então eu queria fazer um apelo para você. Eu queria que você refletisse, porque se você se posicionar em relação a esse apelo que eu vou fazer, isso tem um valor espiritual muito grande, mas precisa ser muito sério. Porque eu prego nas praças, pastor Robson, e tem gente que vem na frente toda semana, mas não muda de vida. E aí não adianta nada, porque aí é só um ritual bobo. Tem que ser decisivo. Então, se você quer nessa noite, meu irmão, renunciar ao pecado, romper com os vícios na sua vida, entregar efetivamente a sua vida, o senhorio de Cristo na sua vida, e viver essas boas obras que Ele já preparou, eu queria que você viesse aqui à frente, que eu queria orar com você. Essa bem, irmão. Aleluia. Aleluia. Pastor Robson, vem me ajudar aqui em oração. O dono da casa tem muita unção para dividir. E ele está aqui, irmão. Né? Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, Pai, na vida desses irmãos que se levantaram, num ato diante do Senhor, Pai, um símbolo, uma verdadeira entrega, Jesus, de corpo, alma, coração. Eles, Senhor, que não estão mais conformados com essa vida mediana que eles vivem, Pai. Esses homens que querem se colocar, Jesus, debaixo do seu senhorio, Pai. Que de fato querem entregar as suas vidas. Que entenderam, Pai, que liberdade não é fazer o que se quer, mas é exatamente não fazer o que se quer, Pai. Eles que entenderam, Jesus, a sua obra maravilhosa, essa graça que nos salva sem nós merecermos, Pai. Mas que não vem só para nos livrar do inferno, não. Está disponível para nós nesse mundo aqui, Jesus, uma vida excelente, apesar dos problemas. Tudo isso já está colocado nas regiões celestiais, Jesus. E nós queremos entrar nesse lugar, Pai. Nós queremos acessar toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós, para que o Senhor, Jesus, endireite verdadeiramente as nossas veredas. Que o Senhor alinhe o seu propósito nas nossas vidas. E que nós possamos viver, Pai, para a sua glória. Para manifestar a sua glória e não mais as obras do inimigo, Pai. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, Pai, na vida de todos esses irmãos. Dê, Senhor, capacidade. Derrame, Senhor, da sua unção. Eu quero te pedir, Pai, se tem algo na minha vida, que o Senhor reparta com esses irmãos que estão aqui, Pai. O Senhor não faz nada no indivíduo que não seja para afetar o coletivo. Então que o Senhor faça isso, Pai, para a honra e glória do seu nome. Nós te pedimos, Senhor, e agradecemos pela sua presença nesse lugar. Continua, Senhor, derramando provisão nessa casa. Continue, Senhor, renovando todo o ânimo do pastor Robson, Pai, que tem conduzido essa obra independente de todas as dificuldades. Então que o Senhor as amenize em nome de Jesus, Pai. Derrama cada vez mais, Jesus, da sua presença nesse lugar. Eu vejo aqui, Senhor, homens de Deus, que sairão daqui como um símbolo de que através da sua palavra, não através só de um tratamento físico que é necessário, mas porque a palavra foi semeada, e que vai germinar, Senhor, a 100 por 1. E que eles possam andar, Senhor, por esse mundo, cumprindo aquilo que diz em sua palavra em Marcos 16:15, que eles vão pregar o Evangelho a toda criatura, Jesus.
para que o seu nome seja exaltado nas nações. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salve de palmas para Jesus. Ah, é? Vamos fazer mais um louvor aqui, irmão? Amém. Vamos celebrar a vida do pastor Robson, aniversário dele hoje. Glória a Deus. Amém. Está fazendo 40 anos, vamos lá. 38. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deixa comigo, irmão. Não segura não, deixa comigo. Glória a Deus. Aleluia. Nos olhos secos de uma alma o Criador fez um amor a brotar. Olhar, 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 os descerá pelos campos. Olha. E o Senhor, nosso Deus, alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, aleluia, para nossa alegria, para nossa alegria, no raio seco de uma alma, ninguém jamais pudesse imaginar. Aleluia, o Criador fez, olha, uma flor a brotar. Olhar, 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 tudo crescerá pelos campos. O Senhor, nosso Deus, alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Para ele são todas as coisas. Que nele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém.
Achei que ia fazer vigília hoje, pastor Rosa. Não tem hora não. Encerra para nós aqui, pastor Rosa. Aqui, dá a sua bênção apostólica, com a unção que Jesus te deu. Eu venho aqui só para renovar a unção. Aqui. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, Pai do Senhor. Amém. Muitas vezes fica calado porque a palavra confronta, né? Eu estava ali entendendo a palavra, estou dizendo, a palavra está confrontando. E quando o Pai está corrigindo, o que nós fazemos? Quando somos obedientes, nós abaixamos a orelha, né? E ouvimos Deus falar. Deus falou poderosamente aqui sobre a obediência. Se você não obedecer, de nada vale você estar aqui. É verdade. Né? Você tem que aprender que esse período que você está aqui é o período de você conhecer, ou reencontrar, ou reconhecer o verdadeiro Cristo, que é pregado aqui todos os dias, através de vida de homens e Deus que passam por aqui. Então, o propósito de Deus da palavra de Deus essa noite é obediência. Se você não obedecer, nada vai mudar. Né? Eu falo, todo devocional aqui que eu apresento, que eu ministro, eu falo, se não houver, a única coisa que vai mudar é que vai ganhar barriga, porque come bem, né? Vai ficar mais fortinho, e aí você vai sair daqui legal, né? Mas agora, não é, Deus não trouxe você para cá para você engordar. Hoje de manhã eu falei isso. Deus não trouxe você para cá para você ficar mais fortão, né? Tem nego aí que tá parecendo Teres, né? É Teres, né? Tá parecendo Teres aí. O cara chegou aqui e parecia aquele Hulk magrelo, né? E agora tá parecendo Pérez agora, né? Então tem que tomar cuidado. Só que você não veio para cá para engordar. Você veio para cá para criar barriga. Você veio para cá para uma transformação de vida. Por isso que a palavra vem para confrontar. A palavra, o pai que ama, ele não só alisa a cabeça do filho. Eu amo os meus filhos e tenho coragem e a capacidade da vida por eles. Mas pergunta para eles se eu só aliso a cabeça. Né? Hoje eu recebi uma mensagem da minha filha de aniversário dizendo: pai, eu agradeço a Deus todos os dias de ter o Senhor como pai. De Deus me dá o privilégio de ser sua filha, porque o Senhor é exemplo para a minha vida. Agora pergunta para ela, eu adorei a mensagem. Eu disse para ela: filha, você até me emocionou pela sua mensagem. Mas pergunta para ela se quando é para puxar a orelha, se eu aliso a cabeça dela. Eu não aliso. Então isso é a palavra de Deus. O pastor vem ministrar e ele não sabe como foi o seu dia. Ele não sabe como foi o seu pensamento. Talvez no meio do caminho, do dia hoje, você pensou em desistir. Você pensou em meter o pé em tudo e desobedecer o que a palavra de Deus está dizendo, que é para você permanecer, perseverar e obedecer. Então, quando a palavra confronta, a gente abaixa a orelha e fica escutando. Mas não é que Deus não está falando. Deus falou poderosamente com a tua vida. Agora coloque em prática. Coloque em prática a palavra que foi ministrada nessa noite não é do pastor Temer. E não é do pastor Rosa. É a palavra do Deus vivo que veio falar ao teu coração nessa noite. Então coloque em prática. E assim você vai viver em novidade de vida. Pastor, mas eu sou muito pecador, pastor. Eu acho que tudo que eu fiz... A palavra de Deus diz que o Senhor lança no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. Por que você está lembrando? Pastor, mas eu fiz tanto mal para minha esposa, eu fiz tanto mal para meu pai, para minha mãe, que nem mereço ter a oportunidade de vida. Se o Senhor está dizendo que ele lançou no mar do esquecimento e não se lembra mais, por que você está se lembrando? Começa a aprender as coisas novas que Deus está trazendo. Deus está dizendo para nós, isso é para todos nós. A palavra para quem prega sabe muito bem disso, o pastor que prega sabe disso. Quando nós estamos pregando, a palavra primeiro atinge nós. Nós temos que fazer uma reflexão de vida, se eu estou em condições de pregar aquilo que eu estou ministrando. Porque eu tenho que viver primeiro a obediência. Para o pastor pregar aqui sobre obediência, ele primeiro tem que obedecer. Para a palavra surgir efeito sobre a sua vida. Senão é só um falar, é só ler de um texto. Então, ou seja, aprenda isso. Para você que quer que as suas palavras tenham propriedade, tenham autoridade diante de Deus, diante da família, aprenda a obedecer a palavra de Deus, o que foi pregado nessa noite. Amém? Amém. O que o pastor disse, é um momento de reflexão, é para você refletir. Quando você passa ali na estrada durante o dia, você vê a vaca mastigando o boi, né? Fica remoendo o dia inteiro. Se você voltar, ele está comendo de novo. Se você voltar, ele está comendo de novo. Daí você pergunta, pô, mas esse boi não para de mastigar? Faça igual o boi no campo.
Pega a palavra que foi pregada hoje, quando você deitar na sua cama, não fique pensando nas bobeiras lá que você podia fazer lá fora. Não fique pensando como que está sua esposa, como que está seus filhos. Ontem o Ricardo, eu não vou contar detalhes, mas foi ontem mesmo, o Ricardo veio, foi quarta-feira, o Ricardo veio contar para nós o testemunho. Enquanto ele estava preocupado aqui, o que Deus ia fazer, de como que Deus estava cuidando da sua esposa, dos seus filhos. Onde ele veio contar ali para mim, com Moisés emocionado, que ele recebeu uma ligação, a esposa dele recebeu um pix de uma tia que morreu, a outra está viva, lembrou até, ligou para ela, falou, passa a sua conta que eu vou fazer um pix, não vou falar valor não, porque você vai querer prestar dinheiro dele. Mas fez um pix abençoado, não é 500 conto não é 1000 conto, vou falar não, Ricardo, fala não é que tem invejoso. Um pix abençoado na conta da esposa dele, a esposa disse para ele, chorando, Deus está cuidando de nós. Isso é obedecer. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, isso acontece na vida do Ricardo, porque ele é baixinho. Se fosse assim, aconteceria na vida do Gustavo também, na vida do Luísio, né? Não aconteceu porque ele está crendo. Não é que os irmãos não estão crendo, todos nós temos que crer e obedecer para Deus operar em nós, senão a palavra de Deus não tem fundamento, não tem ação sobre a sua vida. Então reflita isso, quando você deitar na cama hoje, agora você vai para uma janta abençoada, hoje é janta, tem um pernil aí, abençoado, você vai para a janta, mas ou seja, depois que você vai deitar na sua cama, reflita, é o mesmo Deus que operou na vida da família do Ricardo, é o mesmo Deus que opera na tua vida. A palavra é obedecer. Amém? Pastor Temer, que Deus abençoe sua vida. Né? Eu muitas vezes tenho dificuldade de estar aqui. Né? Alguns irmãos da casa sabem, uma hora que a gente tiver no particular, eu relato para o pastor, né? Para não expor ninguém. Mas eu tenho algumas dificuldades. Quando o Senhor me dá a oportunidade de eu estar aqui, eu tenho prazer de estar no meio dos irmãos. Amém? Louvo a Deus pela vida do pastor que tem amparado essa casa com a sua vinda aqui. O pastor Chico Saad, eu conheço já tem muito tempo. Ele não lembra muito de mim, mas eu lembro muito dele. Eu pastoreava a Igreja Unida do Bonfim quando a igreja era pequenininha ainda. Ele esteve lá quando o prefeito Taubaté era o Peixoto ainda. Nós fomos cantar lá na igreja, onde é hoje a igreja do Silas Malafaia. Eu fui lá e cantei lá, o senhor pediu para mim cantar Restitui. Eu subi lá em cima e cantei Restitui lá naquele dia, né? Então, há quantos anos faz isso? Estou bom de memória, né? Não dá. Eu fui comer pernil hoje, eu dei uma dentada na língua, porque a minha língua está doendo que só, estou falando aqui, mas está doendo que só, né? Então, hoje não dá, mas na próxima vez eu vou pôr o teclado aqui, nós vamos fazer o louvor todo mundo junto aí. Amém? Deus abençoe, gratidão mesmo pela tua vida, pela vida dos irmãos que têm vindo a abençoar essa casa, em nome de Jesus. Eu tenho orado toda madrugada, quando eu coloco o joelho em oração, eu oro pela vida de vocês, para que Deus possa levantar mais homens, que não mede esforço. Tem pessoas que a gente convida, aqui não dá status, né? Aqui não dá status, nós não pagamos eles para vir. Eles vêm porque tem chamado de Deus. Então que Deus levante mais homens com essa coragem, com esse chamado para fazer a diferença em vidas que não são parentes nossos, né? Que vidas que não são parentes nossos, muitos que chegam novos aqui, ele nunca viu na vida, mas ele vem para ser um instrumento de Deus sobre a tua vida. Então que você possa valorizar isso e quando estiver em oração, ore pela vida dos irmãos que têm vindo aqui. Amém? Que Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus? Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, mais uma vez, porque verdadeiramente, como o pastor disse no início da sua mensagem, ó Deus querido, que realmente o Senhor habita nesse lugar. Nós sentimos a tua presença, porque o Senhor é vivo. E aonde a tua presença está, Deus, nós seremos, Deus, contagiados por ela. Nós sentiremos ela como estamos sentindo agora. Eu quero te louvar, ó Deus, pela vida do pastor Temer, pelo seu pai, o irmão Chico Saad, ó Deus querido. O Senhor venha agraciar essa família, agraciar esse lar, agraciar esses homens que têm deixado, Deus, a família, têm deixado o compromisso, muitas vezes cansado, ó Deus, do dia, do correr do dia, e tem vindo, Deus, para abençoar vidas com a tua palavra.
Jesus querido, que o Senhor venha abençoar a vida dos seus servos, não só eles, mas todos que o Senhor tem enviado para ser canal de bênção nesse lugar. Pai querido, obrigado por esse jantar, que o Senhor tem assim, abençoado esta casa, pelos provedores que o Senhor tem enviado a esse lar, por aqueles que têm sido, Deus, provedor dessa casa, Deus, que o Senhor venha abençoar abundantemente cada vida, Pai. Deus, visita nosso lar agora, visita a família, Deus querido, visita o pai, a mãe, o filho, a esposa, visita cada familiar agora apresentado pelo Senhor. Deus, que não deixe faltar também o pão sobre a mesa, que não deixe faltar, Senhor, a graça e a presença, a abundância do Senhor sobre esse lar, Pai querido. Obrigado por tudo, Deus. Continua conosco até o término desta noite. Para a glória do Teu nome eu oro e lhe agradeço no nome de Jesus. Levante a sua mão comigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja presente e todos juntos possamos dizer amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão, pastor. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Amém. Gratidão pela tua vida. Glória a Deus. Está fazendo 33 anos. 33? É, mas obrigado por mandar. Obrigado pela palavra, viu? Muito bom. Obrigado, semana maravilhosa. Ó, pai, eu esqueci, pai, ó. Eu sempre esqueço. Aqui, ó, ligado aqui, ó. Tá firme no amor. Ninguém percebeu.